compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, onde diz: Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus, Ele está ali, porque Ele sempre está cercado de pessoas. E Ele começa a dizer que Ele é o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Era também uma parte da economia do país, a criação de ovelhas. E Jesus Cristo, ele usa esta figura do pastor, de alguém que cuidava das ovelhas que estavam ali. No tempo de inverno também eles têm que ficar ali. E ele diz: Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus Cristo, ele entende e que essa mensagem é para aquelas pessoas que estavam ali, mas também para aquele Israel que necessitava cada dia fazer a sua missão também, que era estar diante de Deus como uma ovelha submissa, como uma ovelha que entende todas as coisas. E Jesus, ele disse que levou o pastor. A ovelha, ele é um animal diferente dos outros, porque os outros animais, eles têm como se defender. Mas a ovelha parece que é a última cadeia da alimentação dos predadores, porque ela não tem como se defender. Ela não tem como realmente vencer o inimigo. E Jesus Cristo, ele olha para as pessoas e diz que ele é o bom pastor, porque a ovelha estava ali diante dele, que é Israel. Jesus, ele diz que ele dá vida pelas ovelhas. Realmente o verdadeiro pastor dá vida às ovelhas. E ele está falando que ele é o verdadeiro pastor. No versículo 12 de João 10, ele diz: O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é o pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. Jesus Cristo, ele está dizendo assim: Eu sou bom pastor. Ele poderia dizer dessa forma assim: olha, muitos anos o meu pai colocou homens para serem os pastores de Israel do passado. Mas eles, ao invés de serem o pastor, se tornaram empregados. E quando via o lobo, eles fugiam. E aqui podemos dizer que Jesus está até fazendo uma referência aos líderes religiosos. Esses homens que poderiam estar ali para cuidar do povo, mas não. Empregado ele só faz por obrigação. Um médico, ele relatou no dia ele tinha angústia, no dia de tristeza, que ele não atendia os pacientes bem. Ele não atendia as pessoas da forma que deveriam atender. E certa vez ele foi questionado por que ele tratava as pessoas assim, tratava os pacientes. E ele disse: na realidade, eu fiz medicina porque eu fui obrigado. Eu não queria ser médico. Eu tinha outros desejos. Mas os meus pais me obrigaram e eu dependia deles, eu tive que fazer medicina. Mas quando é aquele médico que sente o desejo vocacionado, ele faz, ele atende o paciente. E Jesus Cristo, ele está aqui dizendo que o empregado, Jesus diz assim: olha, a ovelha, ela não come qualquer coisa.
O empregado às vezes não se preocupava em dar o melhor para a ovelha, em dar aquilo que a ovelha precisava de melhor. E Jesus Cristo diz: olha, o empregado trabalha somente por dinheiro. Jesus Cristo, ele está fazendo referência também àquelas pessoas que só trabalham se tiver o dinheiro. Jesus Cristo, ele veio porque o amor de Jesus Cristo está acima de tudo. E quando ele diz que o empregado deixa as ovelhas e foge, este lobo é o inimigo feroz que quer destruir as almas. Mas Jesus Cristo disse: ele veio, ele desceu da sua glória, e ele usa a expressão ovelha. É muito interessante, Jesus Cristo, ele usa a expressão. E o versículo 13, ele continua dizendo: o empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. O empregado, ele está dizendo: não são minhas mesmo, é dele. Jesus Cristo, ele está ali olhando para aquele povo de Israel. Jesus Cristo, ele está olhando para aquelas pessoas que os profetas também disseram que são as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são as ovelhas dispersas. Jesus Cristo, ele não quer que você seja um empregado. Ele quer que você seja realmente alguém que faça aquilo pelas pessoas porque elas precisam. A ovelha, ela produz lã desde quando nasce. Mas Jesus Cristo, ele não está olhando o que a ovelha está produzindo. Ele está olhando que ele veio dar a vida por ela. Jesus Cristo, ele veio dar a vida por você e ele quer que você seja ovelha. Talvez você olhe para você e diga assim: mas eu não valho nada. Mas Jesus Cristo, ele valoriza você. Ele olha para você e vê em você um potencial. Jesus Cristo, ele não quer seu dinheiro, não quer sua casa. Ele não quer seus bens materiais. Jesus Cristo, ele quer ouvir de você realmente aquilo que o ser humano deve fazer para Deus. E Jesus Cristo, ele diz no versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus Cristo, ele conhece realmente o seu coração. Jesus Cristo conhece Israel. E ele estava ali usando a expressão ovelha. Ele estava dizendo ovelha no texto anterior. Ele diz que as pessoas não entenderam essa comparação. Porque as pessoas, elas não querem ser dependentes de Deus. Jesus Cristo, ele quer que você produza para você mesmo. Porque Jesus Cristo, ele veio morrer para beneficiar você. Ele quer que você realmente produza algo que venha transformar você também através da palavra dele. Ele disse que ele é o bom pastor e ele conhece. Você realmente é conhecido por Deus? Deus olha lá de cima para você, mas ele conhece você como alguém que está próximo dele, que está ligado com a palavra. O versículo 15 diz: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus Cristo, ele começa a dizer: assim como o Pai me conhece. Jesus Cristo, ele começa a falar do Pai, do Senhor, de Deus. E o mais interessante, nós vamos ver mais adiante, que as pessoas ficaram olhando Jesus Cristo falar do Pai. Lá para o versículo
19 e 18, elas entenderam que Jesus estava falando de Deus. Assim como o Pai me ama e eu conheço. O Pai dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus Cristo, ele fez a parte mais difícil. Ele deu a vida por você. Jesus Cristo, ele pagou um preço alto na cruz. Ele deu a vida por você sem esperar. Jesus Cristo, ele olha para você de uma forma diferente. Jesus Cristo, ele profetizou há muitos anos atrás, no versículo 16. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Jesus Cristo diz. E é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus Cristo, ele está dizendo para Israel. Ele está dizendo ali para as pessoas. Talvez na época as pessoas não entenderam, até mesmo os discípulos, mas depois que Jesus subiu ao céu, depois que a missão começou, ele disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus Cristo, ele morreu por você há muitos anos atrás. E ele quer que realmente você volte os seus pensamentos, as suas ideias, os seus ideais para ele. Talvez você possa dizer assim: eu não vou fazer nada por fulano, porque fulano nunca fez nada por mim. Jesus Cristo poderia dizer ao Pai: por que eu vou lá para a terra para morrer por um povo que conhece a verdade, que sabe o caminho, mas não segue? Mas ele olha para o homem como uma ovelha carente. Jesus Cristo, ele não veio morrer somente por Israel. Ele veio morrer por todas as pessoas que realmente querem seguir o ensinamento dele. E Jesus diz no versículo 17: por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Jesus Cristo, ele, humanamente falando, ele mostra para nós como é bom você ser amado. E a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Jesus diz: porque isso é que meu Pai me ama. Por isso é que meu Pai me ama. Jesus Cristo, ele se sente amado por Deus Pai. E ele precisou falar de uma forma que o homem pudesse entender. Para que você realmente seja uma ovelha de Jesus, primeiro você precisa estar no aprisco que Jesus cuida. No aprisco. Abra bem os seus olhos. Para você ser uma ovelha de Jesus, segundo, você precisa realmente ser guiado pelo pastor, que é o Senhor Jesus. Para você ser uma ovelha de Jesus, terceiro, é você se alimentar daquilo que Jesus realmente está oferecendo. As pessoas, algumas expressões a respeito do Nordeste, a diferença da ovelha para os bodes, os cabritos, é que as pessoas dizem: olha, os cabritos são os lixeiros do Nordeste, porque tudo que eles encontram pela frente, eles comem. Eles comem o que eles encontrar. Mas a ovelha não. A ovelha só come aquele capim fresco, aquela coisa que está ali. E Jesus Cristo, ele oferece o melhor para você. Ele ofereceu a vida dele. Mas você precisa dizer assim: eu quero me alimentar daquilo que Jesus Cristo é o meu pastor e me oferece. Ele te oferece o melhor. Você só vai comer aquilo que não vai alimentar a sua vida se você quiser. Ninguém vai obrigar você a isso.
Deixa Deus realmente transformar você. Seja uma ovelha, aquela ovelha obediente, porque Jesus, quando ele voltar, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, capítulo 25, que Jesus colocará as ovelhas à sua direita. Direita é o lugar bom, considerado na Bíblia. Mas colocará os bodes à sua esquerda. A esquerda é o lugar de sofrimento. Jesus Cristo, ele é o bom pastor, mas um bom pastor com justiça e retidão. Abra o seu coração. Seja uma ovelha do Senhor Jesus, porque Ele ama você, mas amor também é justiça. Fica a dica.